e enxerguei losartana. Mas agora eu enxergo, sabe por quê? Ele é a losartana que vai evitar o infarto do atleticano, ficou sabendo que o Cudê voltou. Ele voltou só para passar a régua e fechar a conta. Abraço, Everton! Ai, papai, esse é Eduardo Costa, gente boa. Nós precisamos de Eduardo Costa na vida. É verdade, é verdade. Ô, meu povo, a gente abrindo mais uma edição dos Donos da Bola. Hoje nosso convidado especial é Marcos Geves do Bicagalo. Tô aqui com Elton Novaes, estou com o Thiago Fernando, Thiago Valu. E agora o destaque é, vamos falar de Cruzeiro agora. A gente já abre falando de Cruzeiro porque Thiago Fernandes daqui a pouco tem novidades. Mas eu quero mostrar primeiro lance polêmico de arbitragem, mas começando com o lance do Cruzeiro. Pode ser, Andrezão, do Cruzeiro? Então vamos lá então, mostra aí. Esse foi um gol anulado do Cruzeiro, né? E se a gente parar aqui no momento do toque, né, Juliano? Se você puder parar para mim, no momento que toca a bola nessa câmera de 16:50, que é a câmera de impedimento, se nós olharmos no visual dessa 16:50, já dá para ver que realmente o jogador do Cruzeiro está um pouco à frente no visual. O que te parece, Ayana? Não, realmente parece. Parece que ele está um pouco adiantado em relação ao penúltimo jogador do Bahia, né? Mas então, a gente vai se ver bem o assistente muito bem posicionado, mas a jogada é muito fina para o árbitro assistente. E a gente vê como é que as linhas trabalharam aqui e garantiram a justiça esportiva, nesse caso, como elas foram traçadas, né? Vamos ver? Está muito ajustado, a gente vai precisar ver também qual é o pé. Volta para mim para ver como é que é a troca de posse. Rodrigo, o gol está sendo checado, estamos checando. Aí. 5,99. A gente precisa ver qual é o pé desse jogador que está à frente aqui. Pode ser que seja o pé do atacante. O árbitro de vídeo sempre busca o ponto de contato, né? O primeiro ponto de contato do atacante com a bola. Né? Olha lá, ele mudou a câmera, porque para ele seria melhor, nesse caso, via câmera de linha de gol. Voltou para a câmera que ele estava antes. Esse é um trabalho que poderia ter sido melhor realizado, com mais agilidade, tá? Ele tinha que ter identificado já melhor e mais rapidamente qual câmera seria melhor. Aqui ele busca o ponto de contato com a bola, né? O primeiro ponto de contato. Olha lá, ó, tá colocando ali, foi colocado no defensor. E agora o ponto mais adiantado, né? O ponto mais adiantado do atacante do Cruzeiro era o joelho, ó. Que tem que ser colocado a linha vermelha lá, ó, com base no final do joelho dele. Por isso que ele dá esse zoom, para ele poder se certificar que ele vai colocar no último ponto do joelho. Olha lá, ó. E a partir disso ele traça a linha. Olha lá, ele traça a linha vermelha no exato ponto do joelho e ela vai aparecer mais à frente da linha do penúltimo defensor, o que caracteriza o impedimento. E se a gente olhar o árbitro assistente, a gente vê a dificuldade que foi, mas ele está muito bem posicionado no final. Mas mesmo assim ele não conseguiu observar que realmente era impedimento corretamente sancionado nessa jogada. Feneme, deixa eu só entender uma coisa. Você fala que a imagem é clara e depois você fala que é um impedimento difícil. Eu não estou entendendo, não. Eu não estou entendendo. Eu, sinceramente, não vi imagem clara, coisa nenhuma. Muito complicado, muito difícil. Mesmo com as linhas colocadas, eu ainda fico muito em dúvida mesmo. Eu não estou dizendo, eu não seria louco de dizer que é um esquema para favorecer A ou B. Não é isso. Mas é que os caras me parece que são muito incompetentes, até para traçar essa linha no lance do impedimento. E, sinceramente, eu não vi o que o CNM viu. Aliás, o que o CNM viu, só ele viu. Nem os caras do VAR viram. Os caras demoraram, ele falou, não, tinha que ser mais rápido. Olha, a questão da câmera, a escolha da câmera. Você falou que era fácil, que estava claro o impedimento. Tá claro, só se for para você. Valu, boa tarde. Boa tarde. É muito complicado, né? Ele disse, no primeiro momento, que
claramente no visual a gente consegue enxergar. É muita má vontade, né? É muita má vontade. Esse lance, o lance do Palmeiras contra o Atlético, o lance do Atlético, do gol anulado no Clássico contra o Cruzeiro, são todos lances assim que você falar que claramente consegue ver. E eu tenho pra mim, tá, que a linha no jogador do Bahia foi mal traçada. Talvez até o Henrique, no final das contas, tivesse um pouquinho à frente, talvez. No joelho do Henrique está bem traçada, agora é mal traçada no jogador do Bahia. As câmeras, não se chega a uma conclusão de qual câmera melhor, qual câmera dá a melhor visão. Então é muito complicado e assim, não acredito em esquema para prejudicar o A ou B, enfim, mas uma coisa é certa, o Cruzeiro até aqui é a equipe que tem mais decisões no Campeonato Brasileiro em 10 rodadas modificadas pelo árbitro de vídeo. E outra coisa, lances como do Marcelo contra o Wesley, lances como do Gerson contra o Henrique Dourado, o VAR não é chamado. E só mais uma, o impedimento nos jogos todos tem aquela regra de deixar seguir. O impedimento que aconteceu absurdo do Cruzeiro contra o Flamengo, a bandeira é levantada na hora. Então assim, que seja aplicada a mesma fórmula dos outros jogos, também nos jogos do Cruzeiro. Uma coisa é o time não estar fazendo gols, o Gilberto, não estou justificando os problemas e esse momento que o Cruzeiro passa pela arbitragem, não. Mas também não dá para dar de ombros com todo esse escândalo que acontece no nível da arbitragem brasileira. Ô Elton, por que há tanta polêmica mesmo com o uso da ferramenta, Elton? Cara, eu acho que é preparação de todos, principalmente quem está mexendo com a ferramenta, né, que é o VAR. Nesse vídeo mesmo, o CNM acaba dizendo que a máquina é regulada junto com a FIFA e tem todos os padrões de calibragem perante ao uso da máquina. E a gente não vê isso sendo usado dessa forma. E uma outra coisa também que me preocupa bastante é que na vida toda, a gente que acompanha o futebol, a gente deu o benefício de pequenos detalhes, principalmente nessa situação de impedimento muito milimétrico. Na Inglaterra, a gente já falou aqui diversas vezes, a linha do VAR é um pouco mais grossa. Para isso beneficiar em determinados momentos, como esse, por exemplo, quem vai fazer o gol, o benefício do gol, a vantagem para o momento maior que é o futebol, que é o gol. E isso vem acontecendo de uma forma muito comum de pegar... Cara, isso, a gente for pegar isso milimetricamente, é muito pouco. E eu de verdade mesmo, posso ser julgado por isso. Eu não acho que essa milimétrico aí dá uma vantagem para o Henrique Dourado. Não, de verdade que eu não vejo que daria essa vantagem. E uma outra questão que eu quero bater precisa ter um tratamento maior de profissionalismo junto à mesa do VAR. O uso da edição, do editor, quem mexe na máquina, pode colocar um framezinho para cá e um framezinho para lá. E isso prejudica alguns clubes. Deixa eu ver o impedimento do Lemos aí no jogo do Atlético contra o Red Bull Bragantino. Taca ali pau aí, Andrezão! Vai! Marcos Geves, atento. A Thiago Fernandes, atento. Vamos lá. Pra gente ver, aí ó, nesse momento aí, a gente consegue identificar uma perna branca ali, uma meia branca, que provavelmente está à frente desse jogador de vermelho que está meio com o tronco para frente, né? A gente vê que a última parte de jogadores que a gente vê é a perna do jogador de branco e preto, tá? Isso já nos dá uma referência importante para essa jogada. Vamos lá? Ele busca o último ponto de referência do defensor de vermelho, que nesse caso é o ombro, não é o braço, porque o braço não conta, ó. Olha lá, ele subiu no ombro do jogador de vermelho, que era o último ponto de referência. E vamos ver qual é a referência do jogador de branco, que em princípio parecia a perna, né? Vamos ver se isso se confirma ou se é o ombro dele, que a linha azul vai ser colocada, né? Agora vem a linha vermelha, né?
para ser colocada. Olha lá, ó, e é o ombro também do jogador de branco e preto, que é a referência do último ponto do corpo dele. Se recorda, né, que quando elas se sobrepõem, elas ficam de uma cor azul que beneficiaria o ataque. Mas para isso ela tem que se sobrepor. Se elas estiverem paralelas ou minimamente afastadas, elas continuam ou vermelha ou azul, tá? Olha lá, é o ombro dele, né? O final do ombro que a gente caracteriza. Foi bem colocada, foi bem feita a traçagem de linha nesse caso também. E como a gente pode reparar, ó, elas não se tocaram, inclusive, né? As linhas sequer chegaram a se tocar. O que caracterizou, nesse caso também, o impedimento. A gente sabe que é mínimo, né? Mas é mínimo para todo mundo, é mínimo em todos os jogos. E é uma ferramenta que tem a calibração bem feita e autorizada pela FIFA. Então, não tem por que contestar esse tipo de decisão de arbitragem. Essa câmera aí, Jeves, essa aí das linhas, onde eles traçaram as linhas, fica para mim inconclusivo. Mas tem uma outra câmera, uma outra imagem, até eu vi no Instagram do Edu Panzi, que dá para ver que realmente o Lemos estava um pouco adiantado. Não existe mulher mais ou menos grávida, né? Ah, eu tô passando mal, eu acho que... Aí vai lá, faz o exame, ó, tá mais ou menos. Não tem. Impedimento ou tá ou não tá. Nesse caso aí, essa câmera não favorece, mas tem uma outra câmera que mostra realmente, no sentido da linha, que aponta o impedimento. Mas eu gostaria de ouvir o Marco Jeves no ar aqui na tela da Band. Boa tarde, HG, boa tarde, amigos, pessoal de casa. Cara, é o que eu tava falando com o Elton aqui em off, né, enquanto a gente assistia o tape aí. O que acontece? Eu acho que por não ter o benefício de fato dado a quem toca na bola para fazer o gol ou para participar de um gol, esse tipo de impedimento ele não deveria existir no futebol. Uma vez que ele existe no futebol e virou uma métrica, mas eu acho que essa métrica falta aí uma granularidade, falta uma acurácia, falta uma precisão, tanto de imagem. Por exemplo, você não tem todos os ângulos possíveis de uma câmera para analisar um lance. Então você tem lances que certamente serão inconclusivos, outros lances vão ser mais fáceis de conseguir entender, tanto com auxílio do VAR ou mesmo a olho nu, para quem tem um pouquinho mais de costume de acompanhar futebol, de analisar, você bate o olho, não, estava impedido. Então, assim, dadas essas situações, eu acho que a falta de profissionalismo, que o Elton falou, o Thiago tinha falado, eu acho que a falta de precisão nas imagens e muitas vezes a qualidade do frame, o momento em que a bola sai do pé do cobrador ou de quem dá o passe para poder caracterizar o impedimento também nem sempre é bem marcado. Tem que ter mais precisão, já que você quer tratar milimetricamente um tipo de impedimento. Ô, Thiago Fernandes, você que é um cara sempre, que está sempre ao lado da arbitragem, nesse lance aí, o que você tem a me dizer? Você é um apoiador, você é praticamente o farol da arbitragem brasileira. Não estou sempre ao lado da arbitragem, não. Claro que tá, irmão. Você nunca vê falta e nem pênalti em nada. Não, mas isso não é estar ao lado da arbitragem, não. Pelo contrário, eu acho que a arbitragem no nosso país ela precisa ser profissionalizada. Até porque aí vão parar de marcar as faltinhas e os pênaltizinhos que vocês tanto gostam. Mas em relação ao que aconteceu... Olha isso, ó. Em relação ao que aconteceu nos dois jogos, eu acho que o do Atlético dá pra ver, de fato, que o Lemos está um pouquinho adiantado em relação ao defensor do Bragantino. A situação do jogo do Cruzeiro, eu não consigo ver. Mesmo com a olho nu não consigo ver com o frame parado, não consigo ver com as linhas traçadas. Então, o que eu cobro tanto aqui, HG, porque eu acho que os árbitros em si, eles acabam sendo o para-raio dessas críticas, quando, na verdade, essas críticas deviam ser feitas ao CNM, à CBF, porque não existe uma profissionalização da arbitragem no nosso país. Então, e ainda tem a audácia de falar que está claramente, você consegue ver. Ninguém consegue ver de forma geral. Ninguém consegue. Se fosse claro, não precisa nem alinhamento ali. Exatamente. Esses dois precisam ser muito responsabilizados pelos erros de arbitragem que nós temos.
E eu acho realmente que, mudando isso, a arbitragem melhora. E aí se aproxima do que é uma arbitragem, por exemplo, como disse o Elton, da Liga Inglesa. Eu acho até que os preceitos do futebol inglês, que são hoje traçados no futebol inglês, do ponto de vista da arbitragem, a gente pode adotá-los. Por exemplo, a imagem do VAR no telão dos estádios, o engrossamento das linhas de impedimento, a profissionalização dos árbitros. Tem muita coisa que a gente precisa aprender ainda, sabe, HG? A gente está muito atrás em relação a isso, em relação a como se trata o futebol. O nosso futebol é muito maltratado. Então, para mim, os verdadeiros responsáveis por isso são o CBF e o seu CNM. Eles são, de fato, os responsáveis pelos erros de arbitragem que acontecem no campo. Ô, CNM, tem uma outra coisa que você precisa explicar também. Quando você vier para fazer mais um vídeo desse, de lances polêmicos, aproveita para explicar um questionamento que está sendo feito por muitos árbitros. Por que você tem um seleto grupo de poucos árbitros que você dá sequência a eles nas arbitragens e você não traz outros árbitros para esse seleto grupo? Você vai repetindo escalas. Isso é indicação. Vai má realidade, espero absolutamente nada. A CBF largou o maior patrimônio dela, a maior máquina de fazer dinheiro, que é a seleção brasileira. A CBF largou a seleção brasileira. A CBF não está nem aí pro Mineirão e largou, Thiago. Não, sim, é que 6 meses esperando. Não, vamos esperar um ano e meio. Thiago, assume isso aí, Thiago. Tá bem. A CBF largou a seleção. A Copa é só em 26, aqui. Tá esculhambado. A seleção. Não, esculhambado é minha vida. Eu vou dizer mais. Você já reparou, cara, que vez por outra aparece um sujeito como presidente da CBF que ninguém conhece, ninguém sabe. Mas pinça um cara, porque isso é cargo político, tá? Pinça um cara lá não sei aonde, traz o cara e põe ali. Ou de repente aparece um cara que, pô. É que normalmente são os presidentes esse cara aqui cara, é tudo manobra política. E aí aparece uns caras, tá vendo a entrevista do Edinaldo hoje pela manhã, Sinceramente, é uma marmota total. A CBF é uma marmota. A seleção é uma marmota. Os caras não têm técnico. Os caras não sabem o que querem. Não, nós queremos um cara no Ancelotti. Aí daqui a pouco, se o Ancelotti disser para vocês, eu não quero. E aí? Vai ser Jesus. Não sabe nem quem. Vai tomar banho na soda, como diz meu sogro. Atenção, meus amigos que estão sofrendo para pagar prestações do carro, da moto, do caminhão, da van, do ônibus. Eu sempre digo aqui, você faz um financiamento, mas você nunca parou para fazer conta. Que tipo de conta que é? Meus amigos, fazer conta de juros abusivos embutidos no contrato. E na maioria dos casos eles estão ali, você vai pagando, né? Desaforo com dinheiro, vai pagando achando que está tudo bem. Faz uma revisão para identificar juros abusivos. Eu tenho o caminho para você. 2566-2701, 2566-2701, ou aponte sua câmera para aquele QR Code lá que vai cair no atendimento do WhatsApp. Você vai falar com os nossos consultores, você vai identificar se há juros abusivos ou não. Se alguém está te ligando, escritório de cobrança, quando liga para a gente, acha que a gente é bandido. Não sabe o que aconteceu. Mas trata como bandido. Não, fala com a gente que a gente vai te ajudar. Estão querendo buscar e apreender? Busque apreensão no carro, na moda, van, no caminhão, no ônibus, não vai entregar nada. Fala com a gente que a gente te ajuda. 2566-2701, 2566-2701. Você pode receber de volta até 80% que pagou ou está pagando de forma indevida. Você não vai perder dinheiro, vai jogar dinheiro pelo ralo, né? Então, 2566-2701, ligue já e pare de pagar juros abusivos. Eu estava pensando hoje, eu li no horóscopo hoje de manhã, Rogério, CNN. Eu peguei o horóscopo, eu leio o horóscopo todo dia de manhã também. Eu e Valuzão. Aí, Escorpião, 22/10 a 29/11. Hoje você vai ter notícias de pessoas que estavam sumidas e que reapareceram. Aí eu achei aquilo interessante, eu comentei com a minha esposa no café, ligo na Itatiaia, tá lá o Cudê. Chegando o saguão, o saguão do aeroporto. Gente, impressionante com como a carinha não falha, boa. não falha. E o Cudê como se nada. Olha o Cudê, cara de pau, hein, Cudê? Cara de pau, vai. Olha lá a carinha dele. Olha lá. É a cara chegando pra treinar ou chegando pra rescindir? Olha lá a cara, é a cara do Elton Novaes. A carinha dele. Pero que sim, pero que não. E ele deu um tapa no telhado, viu? Esse período lá na Argentina. Botou uma cuia, né? Príncipe Danilo, que chama esse corte aí. Deu um tapinha. Príncipe Danilo. Na época dos anos 80, cortava assim lá em Divinópolis. São Francisco, meu avô falecido, saudoso, levava lá na barbearia do Porto Velho. Príncipe Danilo. Botava uma cuia na cabeça, passava a máquina e ficava esse troço, marmota aí. Ô, Cudê!
Ô, Cudê, eu não tô entendendo você, não. Ô, Jefferson, o que tá acontecendo? Ó, HG, eu vou te falar uma coisa. Realmente é impressionante quando a gente fala de Eduardo Cudê, quais os contornos as situações podem tomar, né? Ontem a gente prestava atenção numa possibilidade de rescisão amigável, afinal de contas, ele comunicou e todo mundo aqui tem fontes, a gente também tem as nossas fontes, as pessoas falaram que ficaram perplexas. Quais são as suas? Eu não vou te contar, HG. Tô brincando, você vai brigar. Mas, assim, as pessoas que eu conversei falaram que ficaram perplexas, inclusive jogadores mesmo do Atlético, que, assim... Com a volta dele? Não, com a situação que aconteceu. Tá. E dado isso tudo, ele vir aqui a Belo Horizonte, né, com essa cara mais tranquila, fazendo joinha pra todo mundo, né? Pelo menos ele vem buscar as coisas dele, vem passar o papel ali, resolver, assinar tal rescisão amigável, vida que segue, vai Cudê seguir sua vida, quem sabe lá na América do México, o pessoal já tá falando lá, o Atlético segue pra cá também a sua vida, quem sabe com o Bruno Lage. Elton não vai, você deu uma arrancada, agora você engata a segunda, terceira, acelera e vai. Não, eu fico pensando, assim, como ele é 880, né? Primeiro aí, mais uma vez, agradecer o pessoal da Itatiaia aí. Essas imagens são do Hugo Lobão, trabalhei já com ele, um cara super competente e acompanhou. Sabe, ó, presta atenção, é Hugo Lobão, se fosse ruim seria Hugo Lorruim. Ele é Lobão, é Lobão. E assim, é engraçado que ele tenta conversar. Sério, que essa foi demais. Foi demais, o Luciano Dias tá aqui todo dia, mas o Hugo tenta... Dias, para todo dia. Se ele não viesse, seria Luciano. Olha, gente, tá dando isso. Mas é que ele tenta conversar com ele, né? E pergunta para ele, o que vai acontecer? E ele, numa maior tranquilidade, né? Numa paz de espírito, parecendo que tá chegando para renovar um contrato, né? Chama cinismo. E outra, o tanto que ele vai de 8 a 80, né? 8 a 80 em poucos quilômetros, né? Ele é um absurdo de velocidade. Porque ele no sábado foi aquele desastre todo, o cara soltando fogo pelas ventas. E aí hoje ele chega aqui nessa tranquilidade, na maior paz, né? Como o Thiago acabou de falar. Aquela orientação dos advogados, Dos advogados, E agora eu acredito que ainda esteja em reunião aqui, que não vai ser uma reunião curta. Ele já está na sede do Atlético, batendo um papo lá com os diretores do Galo aí para resolver essa situação, que se resolva da melhor forma, porque o Atlético precisa da rescisão dele para pegar e apresentar um novo treinador aí para continuar o trabalho. Ô, Thiago, o que eu tenho de informação, eu não sei se é a mesma que você tem, é que os negócios com o Bruno Lages realmente avançou, que deve ser ele, eu não estou cravando, porque lá atrás me falaram que seria o BKTS, o negócio virou na última hora, vocês sabem disso. E eu ainda tô pé atrás em tudo. Então eu não sei, mas parece que porque tem o Guilherme Souza, que é o nosso produtor da Itatiaia, aliás, o Elton já agradeceu, mas eu agradeço de novo, que o Armando é um baita cara, um baita líder, um baita profissional, nos cedeu essas imagens aqui, feitas pelo Hugo Lobão, que é bom. De que a coisa avançou, mas que eles esperam, por uma razão muito ética, esperam definir a situação do Cudê para depois anunciar o Lages. Isso que você tem de informação ou não? Não é só uma situação ética também, né, HG? E a situação envolvendo o Bruno Lage, ela avança de forma muito gradual. E ela é um pouco lenta, não é algo que faz de uma vez ou de forma muito repentina. Pelo contrário, isso exige tempo, demanda um convencimento sobre um profissional que nem sequer trabalhou no futebol brasileiro, nunca morou fora da Europa. Então, o torcedor precisa entender que uma situação envolvendo a contratação de um cara que é português, que trabalha no futebol europeu, trabalhou em Portugal e na Inglaterra, ela demora um pouco. A informação que eu tenho, na verdade, é que o Atlético já conversou com o Lage, ele deu uma sinalização positiva sobre a possibilidade de vir ao futebol brasileiro, e que agora as partes precisam discutir algumas questões financeiras, questão do projeto esportivo, o que o Lage fará, como será esse trabalho do Lage no Atlético, tempo de contrato, a probabilidade maior é que seja até o fim de 2024, inclusive. Então é algo que ainda demanda um pouquinho de tempo, HG, para se chegar a um desfecho. Além disso, e aliado a isso, tem a questão do impasse envolvendo o técnico Eduardo Cudê, né? E o Atlético precisa discutir a questão da rescisão do Cudê com ele. Então, por isso, e somente por causa disso, o Atlético ainda não conseguiu avançar na negociação 100% envolvendo o Lage. Existe hoje uma forma mais apalavrada, mais verbal das partes, para que esse negócio consiga ter um desfecho até o final da semana. Mas em relação ao Lage, o Atlético só vai avançar 100% assim que conseguir
ter o acordo com o Cudê para essa rescisão contratual, porque que pesadelo, hein? Fato é que o Atlético errou demais, né? Errou demais nas escolhas. Essa vinda do Cudê, depois de tudo que aconteceu no Internacional, inclusive com o Rodrigo Caetano conhecendo muito bem, os 4 R's, são 5, né? Porque o Rodrigo também faz parte deles, não como gestor, mas ele é fiador de muitas decisões ali. O Rodrigo ter trazido a multa de 30, os caras terem aceitado e eles terem dobrado a aposta num cara que tem um comportamento desequilibrado, que o Rodrigo Caetano conhecia muito, me chama muita atenção. E nesse período, essas 3 movimentações no tabuleiro feitas pelo Cudê chamaram muito a atenção, porque é algo absolutamente incomum. Absolutamente incomum. Treinador com esse tipo de comportamento. Peraí, ué. Esses caras estão se achando as últimas bolachas do pacote, assim, sabe? Chega, sapateia. Quando o Sampaoli estava aqui no Atlético, eu conversei um dia com um funcionário, eu não sei se vocês também têm essa informação, conversei com um funcionário do clube, tá? Não é jogador, não. Funcionário do clube falou assim, cara, nem bom dia dá. Nem bom dia dá. Passa, cabeça baixa e tal. É que nós brasileiros gostamos de um abraço, um bom dia, né? Não, todo mundo não tem que ser como a gente. Mas esses caras, eu acho que eles se acham um pouco também. E é curioso também, Valu, que no momento em que o trabalho do Cudê, apesar da trozoba contra o Corinthians, quando o trabalho dele começa a estabilizar, ele vai lá e chuta o balde de novo. Não, e Cartola adoraria cantar essa chegada do Cudê aí, né? De cada morto herdarás só o cinismo. Quando o notares estás à beira do abismo. Cartola. Abismo que cavaste com teus pés. Com teus pés. Eu acho que isso aí é mais do que ilustrativo para essa chegada do Cudê. Realmente é uma situação péssima que vive o Atlético e acho que tudo que o torcedor espera essa altura do campeonato, o Marcos pode até falar, é que não tenha mais um novo elemento, né? Porque, com sinceridade, você vai se lembrar, após aquela coletiva do Libertar, eu também defendi que a xícara, quando ela se quebra em vários pedaços, uma vez, eu e meu irmão brigando lá em casa, nós quebramos um elefante de louça lá da minha mãe. Nossa. E a gente saiu para colar esse elefante e tudo mais. Ninguém, né? Mas não ficou bom com o tempo. Fica bom. Uma hora. Durepox ou Super Bond? Durepox. Durepox. Um dia tava todo mundo assistindo lá TV na sala, né? Eu, minha mãe e meu irmão. Do nada o elefante assim, ó, plec, desmontou. O que é isso, gente? Aí teve que explicar, fica muito pior, né? Gente, não tem jeito não. Aliás, ó, a informação que acaba de chegar, peraí, o André tá me dizendo aqui que o Thiago Fernandes tem uma informação de que esse imbróglio envolvendo os técnicos pode travar a saída do Alan. Eu até tentei apurar sobre isso aqui, eu também tenho uma informaçãozinha aqui, mas daqui a pouco o Thiago chega, mas agora, preste atenção, sua casa merece, o seu bolso agradece na CNR, o Rogerão tá chegando por aqui. Sua casa merece, Boa tarde, grande Rogerão. Boa tarde, tudo bom? Bom demais, beleza, né? Olha só, boa tarde, estamos assistindo, o pessoal da bancada aqui. Esse recado é para você que está construindo ou reformando. Sabe por que a sua casa merece CNR? Porque nós temos um mix completo de mercadorias. Muita comodidade, estacionamento amplo, cheio, estacionamento fácil. Está lá à sua disposição gratuitamente. Consultores especializados para auxiliá-lo na sua compra, no seu projeto. E sabe o que o seu bolso vai agradecer por conta das ofertas que eu vou anunciar aqui agora e das outras centenas que estão à disposição lá na loja. Quer saber como? Liga aqui no Televendas, no nosso WhatsApp, sabendo tudo sobre as lojas, localização, como chegar e detalhe, entregamos em todo o estado, né, querido? E tem loja online no cnr.com.br. Também. Vamos para as ofertas de hoje. Atenção, oferta de número 1. Olha a primeira oferta, vê se sua casa não merece isso. Ó. Tinta Quartzolite Toque Fino Premium, galão com 3,6 litros nas cores branco neve, branco gelo, palha, areia, camurça e algodão egípcio, de R$ 107,00 por apenas R$ 34,50. Esta à vista uma vez no cartão, o bolso vai ficar bem agradecido. Vai ficar agradecido e a parede também. Agora, oferta de número 2. Torneira Docol Nova Lógica, né? Comprei dessa aí, mesa, bica abaixo, metal de luxo, de R$ 281,90 por apenas R$ 174,90. Também à vista no cartão. Essa tá no meu pedido lá. Oferta de número 3. Graças a Deus. É o piso Encefra PD No Slip. Um piso indicado para áreas externas, né? Descobertas. Ele é 45 por 45, um piso extra de R$ 32,00
por R$ 22,90 em 10 vezes no cartão. A casa merece e o bolso vai ficar super agradecido. Ah, então não tem conversa. Olha, sua casa merece, seu bolso agradece na CNR, é da Reforma Construção, BH Nova Lima, Contagem Betim e Varginha também. E Isso se aí. tiver em qualquer cidade do estado, a gente gente vai lá. leva pra abraço você, pra você, meu gente. querido. Obrigado, Rogério. Viva a CNR. Tiago Fernandes, Alan, tá travado ou não tá travado? Tá caminhando ou não tá caminhando? O que você apurou de informação aí diante de tudo que acontece no Atlético sobre treinador? Então, a negociação do Alan para ir para o Flamengo, ela está bem avançada. A questão é, com esse imbróglio envolvendo o Eduardo Cudê e a chegada de um novo treinador, a situação ficou um pouco travada. Por quê? Eu estou só tentando entender. As duas partes já tinham chegado a uma espécie de acordo verbal no fim de semana. E aí colocariam isso no papel no decorrer da atual semana. Só que com a saída do Cudê e a necessidade de buscar um novo treinador, essa reunião que aconteceria entre hoje e amanhã, ela precisou ser adiada. E aí a venda do Alan nesse momento nem se discute nos bastidores do Atlético. Pelo contrário, o que se discute hoje nos bastidores do Atlético é a saída do Cudê, que ainda não aconteceu de forma oficial, porque ele precisa rescindir o contrato, chegar a um acordo com o clube para rescindir um contrato, e a chegada de um novo treinador. Então, hoje, a diretoria atleticana ela concentra as forças na busca por um novo técnico e também no acordo com o antigo comandante. Depois disso tudo, é que as partes vão voltar a discutir e acertar, ajustar aí essa venda do Alan. Mas está muito perto de acontecer, viu, HG? Só vai demorar um pouquinho mais do que Alan e Flamengo gostariam. Porque a ideia do Alan, por mais que a janela se inicie somente em 3 de julho, era que a negociação fosse fechada por agora, porque ele já poderia chegar ao Flamengo, iniciar os trabalhos com o técnico Jorge Sampaoli e conhecer os novos companheiros de grupo. Só que diante da situação envolvendo a busca por um treinador no Galo, o Alan vai ter que esperar mais um pouquinho para poder defender as cores do Flamengo, que é o desejo dele nesse momento. Ô, Gés, é impressionante como são as coisas, né? O patamar do Flamengo, o sarrafo é tão alto por lá, que eu, sinceramente, por mais que considere o Alan o melhor volante do futebol brasileiro, eu fico até em dúvida se lá ele chegaria já para ser titular e no Atlético ele faria uma falta absurda, mas por outro lado, diante de tudo que vem acontecendo no Atlético, aliás, nós vamos mostrar números e planilhas aqui de por que a dívida expandiu tanto nos últimos tempos, estamos levantando isso aí, o Thiago está vendo isso para a gente, vai mostrar aqui. No Atlético vai fazer uma falta absurda, mas como é que faz? Se você segura, você não tem o dinheiro, se você libera, você tem o dinheiro, mas perde o jogador, e aí, Gés? Olha, eu acho que se o torcedor for analisar somente o lado ali, esquecer o lado financeiro, naturalmente vai bater o pé para permanência do Alan. No entanto, o Atlético é um time que vive no sufoco, vive realmente com problemas financeiros gravíssimos. A dívida aumentou coisa de 259 milhões da última vez para cá. Então, realmente é uma situação ali onde os valores oferecidos, e segundo algumas apurações, o pessoal tem falado que não teria uma proposta internacional que seria equivalente ou até mesmo maior do que a proposta do Flamengo para tirar o Alan do Atlético. Então, assim, eu acho que se for essa questão dos 7,5 milhões de euros, mais 1,5 milhão, caso ele conquiste, na verdade não é nem pelos títulos, né, mas pelo número de partidas disputadas, né, isso foi uma coisa que o Atlético rechaçou e depois aceitou a questão de ser por um número de partidas disputadas, vamos falar de 9 milhões de euros, né, tendo aí uma porcentagem muito grande do jogador. Sinceramente, apesar de ser muito ruim reforçar um rival direto, que é o Flamengo, né, eu acredito que os valores estariam ok. Eu acho que não está muito fora, assim, do que eu imagino receber pelo Alan, não. Ô, Jefferson, eu acho que já passou da hora do torcedor atleticano, eu acho que é entendimento de todos, entender a situação que o Atlético vive. Exatamente. O Atlético vive uma situação financeira gravíssima, extremamente grave. A cada mês que vira, a dívida do Atlético ela só aumenta. Hoje a gente bate no número lá de 1,5 bilhões. 1,5 bilhões, gente, é dinheiro demais. E a cada mês isso só extrapola. O Atlético não consegue pagar dívidas. O Atlético trabalha para pegar e pagar salário, para pegar e colocar o mínimo possível da casa em ordem. Então, o torcedor mesmo, de verdade, ele tinha que parar um pouco, pensar que não dá para acompanhar os patos, né? Que são Palmeiras, Flamengo. Não dá para acompanhar esses ricos.
O Atlético tem que dar uma tirada do pé do acelerador com essa folha tão alta e diminuir e entender que é possível fazer futebol sem uma folha tão absurda. A folha do Atlético hoje, o Thiago não vai deixar eu mentir, que vai gritar aqui do lado, 18 milhões, Thiagão? Um pouquinho mais. Pouquinho mais. Com os encargos. Com os encargos, ela beira os 20 milhões por mês. Então, o torcedor atleticano, tira o pé do acelerador. Não dá para acompanhar financeiramente Palmeiras e Flamengo. É importante também a gente colar nisso que o Elton falou. É importante a gente colar o seguinte recado para o clube. Dá uma segurada nas promessas também. É isso que eu ia falar. Perfeitamente. Evita de prometer as alinhamento coisas. expectativa. Não foi o que foi pregado Trabalha nos mais na últimos miúda. Trabalha mais na miúda. Sabe quando o Cruzeiro lá atrás, no início do ano, nós entusiasmados aqui, principalmente quando o Pepa chegou e o trabalho começou e tal, no Mas Brasileiro. você deixou de ter entusiasmo? Eu não deixei, não. Não. Tô dizendo o seguinte, o que a diretoria do Cruzeiro fez inteligentemente? Falou assim, gente, a expectativa nossa é lutar contra o rebaixamento, permanência no Campeonato Brasileiro. Cara, é que nem o pedreiro que chega lá em casa lá, o Samuel, que é bom demais, tá lá, inclusive, mexendo, falou comigo, eu te entrego essa obra aqui em 6 meses, vai entregar em 4. Entendeu? Mas eu não tô tirando que o Atlético não lute pelo título. O Atlético ainda com esse elenco, é um elenco muito forte. Mas o torcedor tem que parar de ficar cobrando grandes reforços para buscar no aeroporto. Gente, não dá para fazer isso. Não Só dá. uma coisa, eu vejo com muito estranhamento esse atraso com relação à negociação do Alan, até por tudo que... Não, mas eu consegui uma resposta aqui agora. De notícias, chegou agora tudo bem, que foram trazidas. Porque assim, pelo que eu entendi, notícias trazidas por você, pelo Thiago, por outros vários veículos até, a negociação já está em um pé que não depende, por exemplo, da chegada de um técnico, caso queira contar com o Alan, voltar atrás. É só por concentrar em forças. Pelo menos a informação que eu tenho é só por concentrar em forças na busca por um treinador. O novo treinador mas nada tem a ver com isso. Então, mas eu não consigo coligar uma coisa com a outra, entende? Nos constantes erros de comunicação, que eu inclusive critico muito aqui, que o Atlético erra demais, gerenciamento de crise inexiste no Atlético. Um dos fatores é não anunciar agora, que seria uma bomba, mais uma porradaria contra o Atlético. Esse outro ponto também, né? Então, esse é um ponto. O outro ponto é exatamente o que o Thiago relatou agora há pouco. E um terceiro ponto é você visitar um dos pontos de venda da Planalto Tintas, que tem mais cor. Onde for, tem mais cor. E você sabe que cor transforma lugares mesmo, né? Você muda a cor de um ambiente, melhora tudo. Você troca a cor da parede, o ambiente muda. Então isso traz bem-estar. Escolha entre as mais de 2.000 cores das tintas Coral na Planalto Tintas e leve alegria para o seu dia e com a garantia Coral. Se a cor do acabamento não ficar do jeito que você sonhou, sabe o que a Coral faz para você? Troca a tinta. É isso, troca a tinta. Então, só Coral na Planalto Tintas para você. Você negocia direto com o dono, a maior revendedora das tintas Coral do estado de Minas Gerais. Negociar com o dono é sempre muito mais fácil, né? Sempre muito mais fácil. Então é o seguinte, você vai acessar o planaltotintasmg.com.br, escolher qualquer uma das 40 lojas, 40 endereços, e ao se preferir, você pode fazer, de repente, um orçamento pelo WhatsApp. Que é fácil, você nunca mais vai esquecer. tá aqui, ó, 99944-4295, 99944-4295, 99944-4295. Planalto Tintas é a maior rede do estado de Minas Gerais, 3 minutos e meio. É o tempo de você escolher uma das cores Coral na Planalto Tintas. E a gente já volta com Marco Geves, com Thiago Fernandes, Thiago Valu e Elton Novaes. Até já. Nunca. Já tá aberto? Pô. Andrezão tá perguntando se eu tô de ressaca aqui, rapaziada. Fala comigo, rapaziada. Break nos anos da bola. Não estou de ressaca. Fala, Gutão, nosso querido Gutão. O grande Gutão está aqui no meu ponto falando também. Muitos comentários sobre Alan, sobre linhas do VAR. Essa arbitragem está difícil. Na verdade, essa arbitragem parece que sempre vai ser difícil, né? Eu fico meio revoltado. Mas o Pedro Laborne falou, traçou errado a linha, porque não colocou no joelho do jogador do Bahia. O nosso Valuzão também concordou que traçou errado a linha. Concordou com o nosso querido Pedro aqui.
E assim, não dá para saber se estava impedido ou não, a imagem a olho nu é muito difícil, né? Sobre o nosso querido Eduardo Cudê e o Atlético e toda a novela, o Anderson dos Santos falou aqui, o time do Galo é um bom time, mas se colocá-lo sempre, alguém machuca e não tem peça de reposição a nível, devido ter um elenco curto. O nosso querido Anderson dos Santos aqui falou que o elenco é curto para ele e eu também concordo, eu acho que o elenco é um pouco curto, gasta muito, mas não tem tantas peças de reposição, mas o elenco é bom, se pegar vai estar no top 5 com certeza no Brasil, é difícil achar um elenco no Brasil que reponha todas as peças, né? Ó, o Fabrício Camargo, do Novo Riacho, lá em Contagem, grande abraço, mandou aqui, ó. A CBF podia chamar o Cudê para comandar a seleção brasileira. Assim resolvia a vida do Galo e a da CBF. Rapaz, que sugestão um pouco peculiar aí. É, nosso querido Fabrício está querendo o Cudê na seleção. Você também seria... Será que o Brasil todo ficaria cudetizado? Não! Não? Que isso? Não! Deixa eu ver mais aqui comentários. Ó, o Valdir falou aqui. Olá, amigos. Vocês não acham que o critério de impedimento deveria seguir o mesmo da bola? Ter que sair totalmente? Boa tarde. É, aí seria o... Ele falou que se o corpo estiver totalmente à frente, aí seria uma grande vantagem, né? O corpo totalmente à frente. Na minha opinião, não vejo isso, porque... É complicado esse negócio do impedimento, porque assim, é difícil você contestar, falar que ele ganhou vantagem. Por exemplo, no Henrique Dourado é muito difícil você achar uma vantagem ali pela diferença mínima, mas ainda assim ele está à frente. Então, eu acho que nesse caso do corpo inteiro estar à frente do adversário, eu acho que é uma diferença muito grande. O corpo inteiro é uma diferença muito grande já. E aí seria uma vantagem muito maior. E para fechar, o nosso querido Sam mandou aqui, não dá para vender o Alan do jeito que o Flamengo quer. Jogador quer ir embora, tudo certo. Que ele ligue no Flamengo e peça para pagar os 10 milhões de euros, como eles querem. Mas adiciona o Bruno Henrique. Não, ele falou aqui, ó, desculpa. 7,5 como eles querem, mais adiciona o Bruno Henrique, não. Então ele não concorda com adicionar o Bruno Henrique na negociação, que é um cara que voltou de lesão. Fechou, rapaziada? No próximo break eu trago mais comentários. Meu amigo, minha amiga, vamos falar agora de um assunto muito sério, assunto importante. Você acorda todos os dias com dores nas costas, parece que está realmente mais cansado do que na hora que você foi dormir. Meu Deus! Isso pode ser seu colchão. Você já parou para pensar nisso? Quando eu vim para Belo Horizonte, lá em 2012, eu dormia no colchão, tinha um buraco assim. Mas também eu estava com 160 quilos. Tinha um buraco. Aí o que eu fiz? Lá atrás eu conheci o Heloísio, que é o proprietário aqui da Oriental Medic. Falei, Heloísio, está acontecendo isso? Não, vamos arrumar para você. Ué. Aí, desde então, a minha vida mudou. E mudou porque eu durmo, eu corrigi minha postura com muito conforto. Eu durmo bem, acordo melhor ainda. Lembrando que a fábrica fica em Belo Horizonte há mais de 30 anos. Comprando seu colchão, vou te mandar 2 travesseiros. É isso mesmo que você ouviu? Você vai ganhar 2 travesseiros. Você acha que travesseiro é barato? Igual o nosso é caro, mas o nosso é barato e bom. Então é o seguinte, não perca tempo. Sabe por quê? Quando você opta pelo nosso colchão, você opta por um produto que tem selo do Inmetro, órgão sério, que atesta a nossa tecnologia Ultra Forte de correção postural com conforto, porque a nossa especialidade é cuidar do seu sono. Oriental Medic, inclusive recomendado por vários bons ortopedistas, você compra no colchãoorientalmedic.com.br, está aqui o site, colchãoorientalmedic.com.br, você paga em até 18 vezes, tá? Paga em até 18 vezes e compra direto da fábrica. Aí está uma grande vantagem. Não tem atravessador. 992160262 também o WhatsApp, ou aponte sua câmera para o QR Code e venha para o melhor. Venha para o Oriental Medic, que tenha realmente excepcionais noites de sono com o melhor do Brasil. Quem vai dormir num colchão bom demais, Oriental Medic, que nós estamos lá também na Espanha, parece que é o Vitor Roque mesmo, né? Porque os caras do AS estão bancando
que estão só alinhando alguma coisa referente a fair play financeiro, blá, 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 para fazerem um anúncio. Porque eles não poderiam fazer o anúncio agora, mas alguém foi lá e plim, jogou. Agora vem dinheiro pro América e Thiagueira. Se a negociação for de fato na casa dos 40 milhões, como disse o jornal AS, aí o América fica com 15% disso aí, HG. E 15% dá 6 milhões de euros. 6 milhões de euros dá mais ou menos... 32? 32 milhões de reais, é isso? Dá uns 33, vai. É grana pra caceta, né? Nossa, é grana mano! Pra caceta. O Cruzeiro também pega uma beirada, né? Pega, mas só Cruzeiro... como formador, né? Que dá Mecanismo de solidariedade. Eu não sei qual que é o mecanismo de solidariedade que o Cruzeiro pega hoje, não. Posso até pedir para um cara calcular aqui. 2 milhões de reais. 0,5. 2 a 3, né? 2,5 no máximo. 2,5 no máximo. Não deixa de ser, né? Vitor Roque é um fenômeno, deixa né? de ser. É um fenômeno, né? Quando eu falava que vocês Mas, HG, né? Mas eu tava lendo hoje o Esporte da Catalunha, que é um jornal que acompanha bastante ali o Barça, muito proximamente o Barça, e eles só alegam que existe um interesse e falam em cifras até menores. Falam em algo ali próximo de 30, 35 milhões fixos, que pelo menos é o que tinha me passado o também. Alexandre Matos disse que proposta mesmo ainda não chegou, mas o AS está bancando, chegou e já fez negócio. Eu conversei com um dos agentes do atleta que também me disse a mesma coisa. Proposta oficial não tinha chegado. Não existe proposta, mas que Mas existe será interesse... que não pode ter vendido e não anunciado? Tipo, ó, pode. A gente fecha o negócio, mas ninguém confirma nada agora, porque ele não pode confirmar. Né, Jeff? Mas essa questão do fair play é o seguinte, é porque, teoricamente, o Barcelona teria que ter 3 saídas anunciadas, onde abriria espaço salarial no elenco, e com isso poderia fazer a contratação do Vitor Roque. E aí ele está esperando as decisões Sim. desses jogadores saírem para fazer o anúncio. Eu acho que só pode ser isso. Agora... Situação, um amigo meu brincou ontem que a situação estava mais travada que o rosto do Estênio Garcia depois da... Nossa Senhora. Ficou com a cara da Monja Quen. Ficou com a cara da Monja Quen. Muito ruim, cara. Eu gostei. Não, ficou péssimo. Pelo amor de Deus. Ô, Valu, você que tem um rosto harmonizado, Não, imagina. Demonização facial. te dói, te fere, te machuca ver esse negócio? O dinheiro poderia vir para os cofres do Cruzeiro? Cara, é uma situação muito ruim, né? Mas, assim, a vida não tem replay, né? Então... Depende, né? Ao longo da história, uns replayzinhos rolou e rolou gostoso, hein? Então, assim, vida que segue, né, para o Cruzeiro, já seguiu faz tempo, tem uma situação ainda lá com relação à multa que foi paga pelo Atlético Paranaense, mas nada que vá ser... algo obstáculo nessa venda do Vitor Roque. Eu acho que possível venda. Toda essa história do Vitor Roque com o Cruzeiro, eu acho que ela serviu meio que de lição para não acontecer mais. É que eu não consigo enxergar, o Elton, das várias partes. Tem gente que crava, por exemplo, e tudo bem, tá? O Cruzeiro errou. É porque eu tenho várias versões que, assim, de como que o processo foi conduzido. Como diria a semiótica, né? A verdade absoluta jamais a gente vai alcançar. A gente tem indícios dos dois lados que nos deixam mais próximo de uma versão. Mas, a verdade nessa história absoluta... Mas você entende que o Cruzeiro poderia ter feito algo um pouco antes para evitar essa situação. Ter aumentado o salário dele, ter sentado, feito uma negociação. Eu conversei com uma pessoa que me disse, sabe o quê? Sim. Usou exatamente esses termos, tá? Uma pessoa do meio. Falou comigo assim, gente, o Cruzeiro foi muito cabaço. Usou esse termo. O Cruzeiro foi muito cabaço. Porque sabia da qualidade, mas duvidou que algum time brasileiro pudesse pagar a multa. É porque não é algo comum também, né? Por outro lado, o Alexandre situação Matos do Cruzeiro genial, né? não é algo comum. Não tô defendendo, tô só colocando, como eu disse para vocês, indícios, aí cada um monta a sua própria versão da... A multa era 24 milhões de reais. Exatamente. Não, mesmo se tratando de Vitor Roque, não é algo tão... Quantas vezes no futebol brasileiro a gente viu um time lá e pagar a multa de um jogador de pouca idade que tá aparecendo? Mas aí tem um detalhe. Tem um detalhe, vamos lá. Quando o Cruzeiro viu potencial altíssimo nele, lá no América, o Cruzeiro foi lá e surrupiou. Aí deu aquela celeuma toda, gerou uma insatisfação do Salum com os caras do Cruzeiro, o Cruzeiro pôs lá, meteu a multa. Aí que tá. Quer saber pelos olhos do menino o verme que ele tem. O Matos olhou para isso, o Matos passou pelo Cruzeiro, viu esse moleque lá. 10 dias, Antes do Matos levar, eu já falava aqui, mas você tá sabendo mais do que... Não é questão de saber mais do que ninguém. Eu falei há 200 anos que o Rafael era goleiro do São Paulo, tá lá. Mas não é porque eu falei.
Tem coisa que você chuta e acerta. Eu olhava e conversava com, você sabe com quem da base, você conhece bem, nosso né? amigo, que tá lá em passava Santos. pra gente as Tá lá em informações. Santos. E essa figura muito antes quando ele chegou no Cruzeiro, essa figura falou com a gente assim, pelo menos comigo, Ever, tem um moleque aqui, se liga nesses vídeos aí, me mandou os vídeos. Eu olhei e falei, isso é um fenômeno. Ele falou assim, Ever, fenômenozinho. Tinha nem história de marcos, de nada. Né? Aí eu comecei a falar isso aqui, ó, gente, tem o Rock aí na base do Cruzeiro. Aí os caras começaram a falar, olha o Cruzeiro vacilou, cara. O Matos foi lá, é um risco, tá? Sim. É um risco pagar 20 e poucos milhões pelo cara. E se lá no Atlético ele não joga? Aliás, tem um amigo meu que eu não vou falar quem é, mas tá vendo a gente agora em casa, almoçando, e vai mandar mensagem pra mim aqui agora quando eu disser o que eu vou dizer. Vai mandar mensagem. Isso não vira nada, vai ser reserva no Atlético Paranaense, foguete molhado. Eu te avisei, né? Léo Gomide. Não. Edu Panzi. Não, eu te avisei, né? Falei, CJ. vai arrebentar com os cofres já lá sei do quem é. Atlético Paranaense, vai explodir os cofres. Vinícius É Gris. recado pra você que tá aí morando de favor. Não é um bom negócio, não é um bom negócio. Tá pagando aluguel, dinheiro que vai pelo ralo. Aluguel é dinheiro que vai pelo ralo. Eu demorei para acreditar na minha esposa quando ela falava, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. Não, vou pagar aluguel, pagar aluguel. Ai, graças a Deus que eu fui pela opinião da minha esposa. Vai pela minha agora. Porque a minha esposa falou, compra lá para nós. Porque pagando 687 por mês, sem entrada, em lotes que tem água, luz, já ia falar telefone, água, luz, asfalto, meio fio, lotes planos nessa estrutura aqui, pertinho de Igarapé. Claro que eu fui lá e comprei, ué. RAM Negócios Imobiliários Brasil. Alô Gil Bartolomeu, aqui você vai investir, queridão. 2523-4600. Sabe quem comprou lote aqui? Sério, não tô brincando não, CJ. CJ que passou aqui, tá lá na Rádio 98, falou comigo que comprou 2 lá, pagando 687 por mês. Residencial Olhos d'Água, é RAM Negócios Imobiliários Brasil, 2523-4600. Lá, ó, 99210-7779, 99210-7779, você vai chamar lá e vai falar assim, eu quero ir até lá para conhecer. Vão te levar, colocar no carro, te leva lá, você escolhe, e aí depois é só passar, aí você vai perguntar lá, qual que é o do HG aí? Ué, você é meu vizinho, que nós vamos juntar os lotes tudo e encher de lhama. Encher de lhama, deixa que um monte de lhama lá. Vamos pro break, comprar uma lhama, volto já. Fala, rapaziada, break nos donos da bola. O famoso break, né? Eu não posso falar o assunto que o Henrique tava falando aqui, porque, nossa senhora, isso é muito pesado para entrar no ar, né? O nosso querido Henrique aqui, o rei da pelada, estava falando aqui comigo, né? Ó, tem mais comentários para ler. Agora, do Cruzeiro, o Rosalino mandou assim, por que o Pepa não dá uma chance para o Arielson? Ele é melhor que esses dois que estão aí. Ó, então eu vou jogar esse assunto lá no ar. Tem como jogar lá no estúdio, Andrezão? Pra eu jogar pra rapaziada. Jogar lá no estúdio? Casa aqui, eu com a minha filha lá no joguinho, lá na Disney, lá no Star Wars. Aí eu tava no exercício de subir e descer a aeronave, né? E ela na manobra, fugindo dos barrancos. Só que ela fugia dos barrancos e eu jogava para atolar na pedra. Pá, batia a nave toda hora. Acabou a brincadeira lá e tal, aí abriu a porta pra gente sair, aí a minha filha saiu. Marchando, que nem um soldado. Eu falei, que é isso? Tá com... Você não sabe brincar? Você não sabe brincar? Eu falei, mas eu tô na Disney pra quê? Pra brincar, ué. Pra brincar, Essa é a brincadeira. É, ué, brincadeira é essa. Brincadeira de menino é diferente, bater né? na pedra, fazer o negócio tremer, soltar. Você tá, minha filha é muito mal-humorada. Mas então, Fel, o que você quer saber? Não, essa história... Parabéns pra você, teve festa lá, ele chamou nós, eu tô ligado, irmão. Que festa! Tô ligado, eu tô ligado, Só recebi não uma nega não que eu surpresa sei até onde ontem. aconteceu. O Thiago Fernandes está no recinto? Não. Thiago Fernandes, o Alessandro tá perguntando se você tem notícias sobre Rodrigo Caio no Cruzeiro. Não. E ele pediu perguntar pra galera se seria um bom reforço. Não tenho informações sobre o assunto, mas acho improvável.
E não gostaria. Às vezes vazam as fotos do joelho do Rodrigo Caio. Qual Nossa joelho, senhora, Pé? Ele tem joelho, não. Joelho, coitado. Infelizmente, cara. Grande jogador. Mas sem Cara, uma condição dó nenhuma. mesmo, né? Pô, Uma muito baita bom. de um zagueiro. Muito bom, muito bom. Não muito é bom. de estatura muito alta e tal, mas é um Técnico bom zagueiro, demais. boa Muito impulsão, bom, uma pena bem se machucar. posicionado, bom demais. Figura fina, né? Coloca o Davi Luiz no bolso umas 20 vezes. Multicampeão também, mas, né? Também é caro, né, gente? E, ô, Valuzão, pra fechar... Tá aqui não. Você sempre está aí, Valuzão. Pra fechar, o Rosalino perguntou, por que o Pepa não testa o Arielson? Com você. Porque deveria já ter testado, né? Devido à fase atual que passam os dois camisas 9 do Cruzeiro. Mas, aí eu vou falar o que você já falou. Deve ser que no treinamento não tá rendendo tanto. Mas tem hora que o treinador precisa. Ele tem o melhor recorte, né? Agora, eu acho que deveria sim. Sim, eu também acho. E eu acho que tem que mudar o nome dele pra Ari. Fica mais Ari é fácil. nome de Ari é matador. bom. Fechou? Vamos voltar pra TV. Que eu iniciei no rádio esportivo, Sim. sabe? Foi em 2003. O Aristizábal era uma sacanagem o que ele jogava. Porque ele jogou no Cruzeiro. Aquele homem, o Alex era o batedor oficial. Cruzeiro e Santos, o Mineirão inteiro pedindo Alex. Ele pega a bola e bate de cavadinho. Tem condição, não. Vai tomar banho. Aqui, que time, hein, Valor? Quem Que ano, hein, Valor? Aquilo ali. 2003 ia pro estádio, nem começando falar o no que eu rádio penso. esportivo. Por falar ia em pro Alex, estádio. hein? Quanto que o Cruzeiro vai ganhar hoje? Eu ia pro estádio com esse sentimento. Sabe o que era o problema? Se no ano de 2003 a KTO já existisse, estaríamos ricos. Total. Tô rico. Você ia montar mais de 2 gols? Ia ser Pega aí e faz a estatística, irmão. Mais de 2 gols. Ué, já fez tô- 103, pô. 103 naquele ano, no Campeonato marca. Brasileiro. Eu falo, Alex marca marca. a qualquer momento. Alex marca a qualquer momento. Anytime, Alex. Não, aquele ano ali, se eu não me engano, o Alex teve 23 gols, o Ia Alex tá com Zabal as teve 500 22. cabeças. Era uma coisa assim. Aqui, ô André, só avisando pro povo que agora a KTO tá na ativa. E tá bombando. Porque não adianta, gente. Você pode escolher qualquer um. Aqui você vai brincar e aqui a diversão acontece mesmo. Então é o seguinte, data FIFA, nós vamos montar também nossos resultados. Mas faz seu cadastro lá e usa aqui o Donos MG, que é o cupom, para você ganhar 20% de bônus com o depósito, o primeiro depósito limitado a R$100. Vai lá brincar na KTO, monta múltiplo e põe 5. Não gasta mais de 5, não. 5 só. Porque se perder, perdeu só 5. Se ganhar, vai explodir. Ai, como eu amo a KTO.com. Vamos embora de KTO. Vamos lá fazer o cadastro agora. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos. Até amanhã. Viva a KTO, a maior do mundo.